conhece os resultados científicos inexplicáveis que rondam Nossa Senhora de Guadalupe? E aí, tudo bem? Se você gostou de Hora, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando com a sua rede. Sua ajuda faz toda a diferença pra gente. Então, conhece as histórias das aparições em Guadalupe? No dia 9 de dezembro de 1531, na cidade do México, Nossa Senhora apareceu ao índio Juan Diego e pediu que ele dissesse ao bispo da cidade para construir uma igreja em sua honra. Ele transmitiu o pedido para o bispo, mas o bispo exigiu alguma prova daquela aparição. No dia 12 de dezembro, Juan Diego transmitiu o pedido a Nossa Senhora, que fez crescer, em pleno inverno, flores numa colina desértica ali perto. Juan Diego pegou essas flores e colocou elas no seu manto para levar até o bispo. Ao abrir o manto diante do bispo e de várias outras pessoas, todos que estavam presentes ficaram maravilhados, porque eles podiam ver a imagem de Nossa Senhora estampada ali no manto. Esse manto está até hoje no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, e é a grande fonte científica de comprovação desse grande milagre. Dentre os diversos estudiosos que já analisaram o manto e confirmaram a total falta de explicações naturais, a gente pode citar Richard Kuhn, que foi prêmio de Química, prêmio Nobel de Química em 1938, o professor Philip Serna Callahan, biofísico da equipe científica americana da NASA, Jody Brand Smith, que é mestre de artes da Universidade de Miami, catedrático em Filosofia da Ciência na Universidade de Pensacola, Dr. Adolfo Orozco, investigador do Instituto de Geofísica da Universidade Nacional Autônoma do México, e diversos doutores oftalmológicos diversos de todo o mundo, bem como pintores, cientistas de outras áreas, enfim, muita gente. Quais são então as principais questões levantadas pelos especialistas que estudaram o manto? Bom, primeiro item, o tempo de conservação. A imagem está em uma tilma, que é um conjunto de fibras e um cacto chamado maguey, que dura no máximo 20 anos e deveria ter já se desfeito há muito tempo. Em 1789 eles pintaram uma cópia da imagem de Guadalupe com as melhores técnicas da época, 200 anos depois, em um tecido bastante similar ao do manto original. Em 8 anos essa cópia foi desprezada porque ela estava perdendo as cores e as fibras estavam se rompendo, mesmo estando protegida por um vidro desde o início. Veja o contraste, o manto original foi exposto por mais de 100 anos sem nenhum tipo de proteção. E hoje já dura 500 anos, tendo sobrevivido inclusive a um acidente com ácido nítrico em 785 que devia ter corrido parte do manto. Nenhum estudo até hoje conseguiu descobrir a origem da incorruptibilidade desse manto. Em 1979, cientistas da NASA não conseguiram explicar a permanência da luminosidade e do brilho das cores no manto. Eles identificaram como notável e inexplicável, como não souberam explicar como depois de tanto tempo existia descoloração em nenhum lugar, ainda mais devido ao tecido não ter tido nenhum tipo de preparação prévia. A segunda questão do milagre vem referente ao material e à técnica. Em 1936, o bispo da cidade do México pediu que cientistas descobrissem o material utilizado na pintura. Os estudos constataram que os corantes não tinham origem vegetal, mineral, nem animal, nem nada conhecido na Terra. Conclusão que foi reafirmada pelos estudiosos da NASA em 79. Eles concluíram também que não era uma fotografia, por não ter impressão no tecido. E também não identificaram nenhum sinal de pintura ou de qualquer outra técnica conhecida. Terceiro mistério do milagre, as reflexões nos olhos. Aumentar a íris dos olhos da Nossa Senhora, superfície de 8 milímetros, até alcançar uma escala de 2.500 vezes, através de procedimentos matemáticos e óticos, identificaram nos olhos o reflexo das pessoas que estavam presentes naquele momento em que Juan Diego abriu o manto para o bispo. Os olhos de Nossa Senhora respeitam o efeito exato do que teria ficado impresso nos olhos de qualquer pessoa naquela posição, e que não é, na verdade, uma lógica de conhecimento comum. Como é possível localizar no olho direito o mesmo grupo de figuras descoberto no olho esquerdo, é eliminada toda a possibilidade de casualidade na formação dessas imagens. Olha o que diz o relatório. Os diferentes volumes
graus de luminosidade e ângulos que apresentam as mesmas figuras de ambos os olhos encaixam perfeitamente no fenômeno da visão estereoscópica. O alongamento de algumas imagens corresponde ao reflexo das mesmas numa figura convexa, tal como é o olho humano. Essas imagens seriam impossíveis de terem sido feitas, pintadas por um ser humano. Quarto mistério, a bomba. Em 1921, um homem colocou flores com uma bomba no altar-mor da Basílica. Com a explosão, todos os vidros explodiram, exceto o que protege o manto, mantendo o manto intacto. Não tem explicação para o fato de que ondas expansivas, que romperam os vidros a 150 metros ao seu redor, não destruíram o vidro que cobria e protegia o manto. Quinto mistério, a quantidade de conversões. Um dos principais pontos de análise sobre a veracidade ou não de uma aparição de Nossa Senhora se refere à existência ou não de consequências positivas relacionadas à sua aparição. Por quase 40 anos, os missionários franciscanos buscavam evangelizar os astecas no México naquela época, e eles não conseguiam nada. A cultura asteca era completamente diferente, praticando inclusive sacrifícios humanos, até de crianças, chegando a retirar corações das vítimas quando elas ainda estavam vivas. Além disso, as relações com os descobridores espanhóis não eram nada boas, com ataques violentos de ambas as partes. Apesar de tudo isso, nos 10 anos seguintes às aparições de Guadalupe, 10 milhões de astecas converteram-se ao catolicismo, começando de uma forma explosiva a maciça disseminação católica no México. A fé vai onde a razão não consegue alcançar. Ela não existe apesar da razão, mas na direção para onde a razão aponta. Por incrível que pareça, a explicação mais racional que tem para a história é que Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, realmente apareceu para o Juan Diego. Algo tão maravilhoso, único, importante quanto isso não pode ser preconceituosamente e displicentemente descartado como bobagem religiosa, com um simples "não acredito nessas coisas". Se Guadalupe realmente aconteceu, é essencial refletir especialmente sobre a própria espiritualidade. Afinal de contas, cada um é livre para ter a sua própria opinião, mas a realidade, no fim das contas, é uma só para todos nós. Se Guadalupe realmente aconteceu, isso tem que nos ajudar a, no mínimo, nos aproximar nossas opiniões da realidade como ela verdadeiramente é. Guadalupe realmente aconteceu.